Olá, Otakus de Plantão, bem-vindos a mais um vídeo e hoje iremos falar sobre Isekai. Sim, não é bem um gênero muito, nossa, que novidade, um assunto novo, não. Mas esses animes dá pra dar um desconto, porque assim, eles são de Isekai, tem aquele negócio de teleportar para um novo mundo e aquele encheção de linguiça toda, mas são entre aspas inovadores, porque tipo, eles não seguem o mesmo caminho sem fim, tipo, foi invocado, vou salvar o mundo porque a princesa me pediu, ou porque já que eu sou um herói eu tenho que fazer isso. Não tem nada a ver com isso. Tipo, o primeiro que eu iria falar é o Tensei Shitara Slime Data Ken. E esse anime tem duas temporadas entre aspas, porque a segunda está sendo lançada agora. A primeira temporada tem 25 episódios e 5 ovas. Então, pra quem gosta de animes mais ou menos, tipo, não muito comprido, nem muito curto, esse anime serve perfeitamente. O anime se inicia mostrando uma garota sendo invocada para esse mundo de fantasia. Ou ela tá, eu acho que numa Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, ela tá numa guerra, não sei que guerra é essa. E ela acaba sendo invocada, tipo, pegada em um tufão de fogo. E você acaba pensando, putz, nossa, ela pode ser a protagonista. Só que não, eles apenas introduziram ela para meio que deixar claro que não existe apenas um reencarnado. E já vou explicar o que são esses reencarnados. Depois de mostrar essa cena, mostra o protagonista na rua, esperando seu colega de trabalho, porque ele quer apresentar para ele a namorada dele. E tipo, enquanto eles estão andando pela rua, não sei se era um assaltante, um assassino ou algo parecido, pega e tenta esfaquear o amigo dele. Só que assim, ele foi lá e protegeu, pulou na frente. Então, ele levou a facada e acabou morrendo. Enquanto ele morria, ele começou a pensar em umas coisas. Tipo, ele começou a pensar em umas coisas. Por exemplo, que ele queria ter uma vida melhor, ter se casado, ter montado uma família e tudo mais. E tipo, enquanto ele tá pensando nisso, ele escuta uma voz na sua cabeça, só que ele nem dá bola. E essa voz vai meio que modelando pra onde ele vai. Tipo, não o mundo, mas a criatura que ele vai ser reencarnado. Tipo, como humano, por exemplo, slime, goblin, orc, dragão. Vocês entenderam? E ele nem dá bola de início. Ele até faz uma piada sobre o computador dele, que ele pede pro amigo dele pegar e destruir o computador. Total. Então já dá pra ter uma ideia, mais ou menos, do que pode conter nesse computador. E eu acho isso muito engraçado, porque, tipo, não foi uma piada meio que forçada. Foi, tipo, bem... Pelo menos eu achei bem... Eu achei engraçado que não foi uma piada forçada. Foi uma coisa bem aleatória, soltada no ar. E, tipo, eu ri pra caramba, pelo menos disso. E enquanto ele tá morrendo, tal, ele vai escutando essa voz e tal, e não vai dando bola. E ele acaba morrendo e tal, né? Já que ele já tava morrendo, ele reencarna como um slime. Só que ele não sabe bem o que está acontecendo, ou onde ele tá, ou o que ele é. Ele só sabe que ele tá vivo. Com o tempo, ele vai andando, entre aspas, né? E devorando algumas folhas pelo caminho. E quando ele faz isso, ele meio que ativa o grande sábio. O que é o grande sábio? É uma voz na cabeça dele que meio que é um Google gigante, que fala, tipo, algumas coisas. Por exemplo, quando ele come uma flor, ele pega e explica o que é essa flor e o que pode ser feita com ela. Mais nada. Tipo, ele não pode perguntar coisas que o grande sábio não sabe. Porque meio que pro grande sábio saber, ele precisa ter o material disso, como a flor. Um exemplo disso, o grande sábio não poderia falar nada sobre, vamos dizer, uma rocha, sendo que ele não comeu essa rocha. Então, ele só consegue saber as coisas quando ele devora. E com o decorrer do episódio, ele vai devorando pedra, flor, um monte de coisa pelo caminho, apenas pra devorar mesmo, apagar o tédio. E ele acaba encontrando com um dragão. Só que assim, ele não sabe que é um dragão, porque ele tá cego, entre aspas, porque o slime não tem olho e tudo mais. E esse dragão ensina pra ele como que ele consegue enxergar através da magia. Tipo, ele aprende a sentir a magia ao seu redor, em cada objeto solta um nível diferente de magia. Então ele sabe diferenciar as coisas. E ele acaba descobrindo que é o dragão, e acaba entrando em pânico, porque ele acha que o dragão vai matar ele e tudo mais. Só que, obviamente, o dragão não vai fazer isso, porque o Slime foi o primeiro, entre aspas, amigo que ele teve. Porque ele já estava selado lá por 300 anos e não tinha ninguém para conversar. E o engraçado é que esse dragão é de tsundere. O que é o tsundere? Normalmente são garotas de animes, mangás, que são, entre aspas, difíceis e te odeiam. Tipo, você faz uma pergunta pra ela ou fala alguma coisa e tipo, ela vem na agressividade contigo. Só que na verdade ela quer ser carinhosa com você, só que ela não consegue admitir isso. É um termo bem estranho e é uma coisa bem... nada a ver. Mas é engraçado, não nego. Ainda mais pra ser um dragão. E o dragão explica que ele tá selado há 300 anos. Um dragão de tsundere é bem estranho. Porque tipo, é um dragão, ser orgulhoso e tudo mais. Mas ele faz isso porque assim, o Slime é o primeiro amigo dele em 300 anos. Por que em 300 anos? Porque o dragão foi selado, onde ele tá lá, por um reencarnado. O que é um reencarnado? É normalmente uma pessoa que foi invocada para esse mundo. Tipo, não morreu e apareceu lá, não, foi invocada. Aí é falado que precisam de mais de 30 magos.
Aí lá é falado que precisa de mais de 30 magos para poder fazer uma reencarnação. E que é super difícil e tal. E ele explica tudo sobre isso. A pessoa que selou ele é aquela criança que aparece no início. Tipo, no meio da guerra. Não sei bem o que era aquilo, mas eu acho que era uma guerra. E foi ela que selou o dragão. E o dragão tá meio que pra morrer, entre aspas, por culpa do grande tempo selado. E a magia dele tá se esvaindo e tudo mais. Então ele acaba se tornando amigo do slime pra não ficar sozinho. E resumindo, tipo, é basicamente quase isso o anime inteiro. Porque não é mostrado, tipo, coisas além disso. É bastante focado em explicar o início de como as coisas funcionam, apresentando alguns personagens e só. Esse primeiro episódio pode ser meio chatinho, parece, mas não, é bem legal, pelo menos eu gostei. E esse anime não fica muito tempo preso nessa caverna. É só o primeiro episódio mesmo, porque depois ele sai e decide explorar o mundo. E eu não vou falar mais do que isso, porque, tipo, eu sempre pretendo só resumir o primeiro episódio dos animes, porque eu acho que ia ser meio chato eu ficar resumindo muita coisa. E agora eu vou falar pra vocês sobre Tate no Yusha, que é um anime que eu gosto muito, muito mesmo. É um dos meus isekais preferidos. Ele tem uma temporada, apenas 25 episódios, e o primeiro episódio, como posso dizer, é bem longo, é em torno de 45 minutos. E esse anime terá uma segunda temporada nesse ano. Eu acho que o certo será em outubro. Não sei exatamente o mês, mas eu sei que é garantido para esse ano. O anime começa como todo isekai super genérico. Ele estava em um canto e do nada foi invocado para aquele mundo. Só que assim, nessa invocação já começa a ficar estranho o negócio. Porque com todos os heróis eles estão tipo, nossa, o herói tal, o herói tal. Porque não foi só ele que foi invocado. Foi ele e mais 3. O herói da lança, o da espada e o do arco. E o nosso protagonista, o do escudo. Com ele, o do escudo, eles são meio que um pouco ignorantes com ele. Mas no anime, mais pra frente, vocês vão entender o motivo disso. E é um motivo muito irritante. O dia se passa e tal. No dia seguinte eles decidem explicar para os heróis como que o mundo funciona, o que eles estão fazendo lá e como as armas deles funcionam. E é feito isso. Cada herói tem sua arma e eles não podem formar um grupo juntos, porque se eles formarem, eles não conseguem upar de nível. As armas impedem. E eles não podem trocar sua arma. Tipo, o da lança não pode usar uma espada ou um arco. O do escudo não pode usar nenhuma outra arma a não ser o escudo. É bem complicadinho isso. Pelo menos pro escudo, né? Porque pros outros eles têm umas armas de ataque boas, entre aspas. O rei pega e manda eles formarem os grupos. E eles formam os grupos, entre aspas. Tipo, os 3 conseguem formar o grupo perfeitamente. Só que o herói do escudo, ninguém quis ele. E de início você fica, por que ninguém quis ele? Tipo, ele aparentemente é fraco. Por só ter o escudo. Sim, mas tem algo de estranho nisso. Se ele não tem ataque, ele tem uma defesa incrível. Então isso é perfeito. A única pessoa que escolhe ele é a princesa. Então você já pensa, vai cair naquele clichêzão chato. Não. É aí que todo o caos e coisas ruins começam a acontecer com ele. Porque assim, a princesa pega, dá uma grana pra ele, tipo, ela não, o rei dá pra todo mundo uma grana específica, e ela faz ele gastar todo o dinheiro com ela, comprando equipamentos incríveis, então ele fica quase sem nada. E eles saem pra, entre aspas, upar. E no final, ela acusa ele, tipo, de ter tentado destrupar ela. Ela faz, tipo, ela engana o protagonista mó tempão. Ela engana o protagonista o dia todo, tipo, pra achar que ela é legal, que eles são uma dupla incrível, só pra depois se ferrar com ele. E, tipo, isso tudo foi arquitetado pelo rei e pela princesa. E todo mundo acha que o herói é um monstro, que é um demônio. Só que não é bem assim que são as coisas. E com o decorrer do episódio, tipo, todo mundo começa a tratar ele mal, menos o dono da loja de armas, que vendeu a armadura pra ele e depois pegou e doou uma armadura gasta, entre aspas, pra ele porque ele sabe que tem coisa errada nessa história. Então ele decide ajudar o herói do escudo, só que não ajudando, entre aspas, tipo daquele jeito, toma, não preciso disso, é seu, entendeu? E o herói do escudo decide sair pra upar, mesmo não conseguindo direito. E muitas pessoas tentam enganar ele e tal, e ele aproveita disso pra formar uma fama pior ainda do que ele já tem. Ele anda com monstros embaixo da roupa, pra tipo assim, se você tentar enganar ele, ele joga em você ou faz os monstros te atacarem. Porque já que ele não sente dano nenhum, ele pode ficar carregando os bichos. E as pessoas começaram a ver ele como um monstro cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E tentam enganar ele várias vezes, até que chega um mercador de escravos.
Nesse anime tem escravidão. Só que não é entre outros humanos. É entre não humanos. O que são os não humanos? Tem humanos que são criaturas que têm partes animalescas, tipo orelhas de gato. Os demi-humanos são vistos apenas como seres inferiores. Nesse reino o negócio é bem complicado. E esse mercador pega e vende pra ele a Raftalia, que vai ser, como posso dizer, a espada dele. Porque de início ele pega ela e ela tá, tipo, morrendo. Porque ela tá doente e ela tem alguns traumas do antigo dono dela, que adorava ficar espancando os demi-humanos. A historinha dela é meio... a historinha dela é meio pesadinha. Mas ele decide pegar ela e criar ela. E curar a doença dela e tudo mais. E basicamente esse é o primeiro episódio. Sim, esse primeiro episódio ele é bem agitado, porque acontece muita coisa ruim, é apresentado muita coisa pra gente. É bem chocante por algumas coisas, tipo pelas acusações e tudo mais, porque de início você acha que não fazem sentido, mas na verdade fazem, porque o herói do escudo... Vou falar uma coisa, mas vocês vão descobrir isso no segundo episódio, se estiver correto. O herói do escudo é visto como um demônio, porque ele defende os não-humanos. E naquele reino, os não-humanos são seres inferiores. Então a igreja que tem lá é conhecida como a igreja dos três heróis. Da lança, o do arco e o da espada. E o herói do escudo é visto como um demônio. Por isso que maltratam ele tanto. Esse basicamente é o primeiro episódio. Muita coisa que acontece. Tipo, muita coisa acontece e fica muito buraco aberto. Mas, pelo menos, eles explicam depois as coisas. Ao decorrer do anime e tudo mais. Muitas perguntas que aparecem lá são completamente explicadas depois de um tempo e tudo mais. Então, pra quem ficou com muitas dúvidas no primeiro episódio, não se preocupe. Mais pra frente, você encontrará suas respostas. Agora eu vou falar sobre o terceiro anime, que é o Komu Desuga Nanika. Esse anime tem lançamento ainda, tem só uma temporada, que está sendo lançado atualmente. E ele começa igual a todo Isekai. Esse é bem padrãozinho início. Eles estão lá em paz e nada são teleportados para o mundo. Só que assim, era pra ser assim. Só que na hora que eles estão teleportados, a sala toda, acontece uma coisa de estranha. Primeiro, todos os alunos são teleportados, até mesmo a professora. Eles são teleportados para lugares diferentes. Porque, tipo, eles não estão lá pra ser heróis ou algo assim. Eles apenas são teleportados. E, tipo, a nossa protagonista, ela é teleportada pra uma dungeon, entre aspas. Só que não como uma pessoa, mas sim como um monstro de lá. Ela vira uma aranha. Sim, e de início ela não entende nada, ela só sabe que ela tá no Isekai e ela começa a surtar porque ela tá no Isekai. E ela não queria estar no Isekai. E o anime começa assim, te dando esse choque de realidade, entre aspas. Porque também nem mostra a nossa protagonista. Mostra, tipo, o corpo humano dela raramente. Fala um pouco, bem pouco mesmo sobre o passado dela na Terra. E o anime vai mostrando o dia a dia da aranha, dela tendo que lutar contra outros monstros pra sobreviver. Dela tendo que lutar contra a própria espécie dela pra sobreviver. Porque a espécie dela meio que prega o canibalismo, entre aspas. São monstros, né? Quando ela nasce, ela já olha pro lado e já tem, tipo, uma aranha comendo a outra. Tipo, comendo a mais fraca. E ela tenta fugir. E a mãe dela tenta matar ela também, entre aspas, a mãe, né? Sim, todo mundo se devora lá. Pra, tipo, ficar só a mais forte. E ela decide fugir. E quando ela tá fugindo, ela encontra pegadas humanas. E ela pensa, putz, pegadas humanas, isso vai me ajudar? Não. Quando ela chega lá, ela encontra uma aranha dela. Uma aranha que é irmão dela, morto. E ela decide fugir de lá, que é a coisa mais lógica de se fazer. Ela pega, monta sua casa bonitinho lá e decide ficar sem fazer nada. Que é isso que ela queria fazer no mundo real e isso que ela quer fazer no mundo de fantasia também. Só que ela começa a morrer. Por que morrer do nada? Ela estava com fome, tipo, ela não comeu nada desde quando ela nasceu. Então ela decide comer o irmão dela. Sim, ela pegou e levou o corpo. Então ela decide fazer o canibalismo. E ela pega e acaba ganhando algumas habilidades meio que problemáticas. Por exemplo, tabu, quando se devora alguém da sua própria espécie, que é uma habilidade bem problemática, vai explicando por que o decorrer do anime. E a magia herege. Que magia é essa? Não tem muito como dizer agora, porque ela demora um tempo a aprender a usar magia. Mesmo ela ganhando a habilidade na hora, ela não tem como usar, enquanto ela não aprender, tipo, ela tem que se virar pra aprender. Não é aquele negócio que ela tira a habilidade do nada. Tipo, ela pode trocar habilidade por pontos. Sim, tem esse esquema de pontos. É meio estranhozinho, mas você se acostuma. Porque, tipo, não é aquele negócio que vai intervir tanto na história. Tem um esquema de pontos e tal. E tem as habilidades que ela ganha cumprindo missões, entre aspas. Tipo, como comer o irmão dela. Que ela faz isso acidentalmente, porque ela tá morrendo de fome. Ou quando ela tava lutando contra um sapo que cuspia ácido, acertou nela e ela começou a ganhar resistência a ácido. E nisso ela descobre que as coisas não são tão fáceis nesse mundo, que é literalmente comer ou ser comido. E o anime não fica só preso nela, ele pega e mostra os outros alunos também. A maioria foi reencarnado como humano,
ou entre nobres ou entre plebeus. E foi só mais uma aluna que reencarnou no Monster, que é companheira de um príncipe que também é um reencarnado. E tipo, ele vai ensinando, falando um pouco sobre o mundo e o que aconteceu com eles. E basicamente esse é o primeiro episódio. Ele não conta muito, ele foca só um pouco no mundo e nos personagens. Mas depois do primeiro episódio vem uma enxurrada de informações, tipo, vem uma enxurrada de explicações sobre muita coisa que está acontecendo e que eles não entendem o porquê está acontecendo. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se puderem curtir, compartilhar e se inscrever, eu agradeceria muito, já que o canal é pequeno e ajudaria muito a fazer ele crescer. E é isso, que eu fale sobre algum tema específico ou recomende algum tema específico, comenta aí embaixo. E falou, até a próxima.